escrita para que fosse de acordo com a vontade dos homens, ela fosse sendo construída. A história, ela não foi iniciada e entregue nas mãos dos homens para que eles construíssem a história segundo o seu próprio entendimento. A história, ela tem um objetivo, ela tem um foco. E quem estabelece isso é o próprio Senhor da história. É Ele quem cria todas as coisas e designa o fim para elas. Nós aprendemos no início da revelação que Deus, quando criou o homem, Ele não criou o homem e deixou o homem à deriva do seu próprio pensamento. Pelo contrário, Ele disse que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comesse, ele certamente iria morrer. O Senhor estabeleceu que a obediência à vontade dEle e à sua palavra era o padrão que deveria guiar toda a humanidade, desde o primeiro homem antes da queda e, consequentemente, todos os homens muito mais depois da queda. Agora, o Senhor, quando cria, Ele estabelece que o jardim do Éden não era um fim em si mesmo. Tanto é que naquele local Satanás poderia entrar, e como entrou, e poderia tentar, como tentou Adão e Eva, naquele contexto que nós conhecemos. Então aquele lugar era o lugar da habitação de Deus, mas apontava para um lugar ainda mais glorioso, tendo em vista que Satanás naquele local poderia entrar. Quando você vê a história final contada em Apocalipse, há uma descrição simples e singela, dizendo que Satanás, a antiga serpente, foi lançado para fora, foi lançado para o inferno. Em outras palavras, não haverá mais a ação dele, e o lugar que o Senhor vai preparar, não haverá mais a possibilidade da entrada do mal. O que isso aponta em última instância? O que Deus criou ali, Ele tem um propósito que vai ser executado contra a vontade dos homens, contra a vontade de Satanás, contra o poder do mundo. Aquilo que Ele estabeleceu lá vai acontecer. Como nós sabemos, lendo o texto de Efésios, desde o princípio, o apóstolo Paulo diz: antes da fundação do mundo, o Senhor estabeleceu um plano e o executa. A salvação foi planejada desde então. Por isso, o apóstolo Paulo, quando conclui a carta aos Romanos, na seção do capítulo 11, não do 16, que é a carta como um todo, mas a seção da doutrina da salvação, ele conclui dizendo, descrevendo o poder e a sabedoria de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem jamais penetrou o entendimento, o juízo, a mente de Deus? Quem foi o conselheiro de Deus? No final, o que sobra é a gloriosa declaração de que o nosso Deus é sábio e todo-poderoso, que começou e terminará aquilo que Ele planejou. No texto que nós temos aqui em mãos, o capítulo 1, na seção do capítulo 1, versos 7 a 10, da carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós já temos esse princípio já estabelecido no texto. Por exemplo, quando você olha no verso 3, ele diz assim, do capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Diz o texto. Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, você já tem claramente que aquilo que Deus fez antes da fundação do mundo foi feito com um propósito muito claro. O pecado inviabiliza a execução desse plano na perspectiva do homem, mas não na perspectiva de Deus. Deus vai lidar com o pecado para que o plano que Ele estabeleceu na eternidade seja realizado.
Isso nos faz entender que o pecado não fez Deus tirar da manga um plano B, porque o propósito dele era a consumação da história, e isso vai continuar. Agora, a consumação vai ocorrer por meio da obra da redenção. Ele vai lidar com Cristo, aquele que é o seu Filho unigênito, e nele toda a criação eleita de Deus e toda a criação que Deus vai restaurar, será restaurada na pessoa de Cristo Jesus. O que Paulo aqui nos mostra, irmãos, é que no final, por exemplo, no verso 10, ele conclui, com o propósito de tudo isso, veja o verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Ele vai, o propósito dele, o verso 9 descreve, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, isto é, segundo a sua vontade, segundo o seu plano que ele propuser em Cristo, de fazer o quê? De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Daí você vai entender que a revelação desde então, de Adão em diante, ela aponta para a realidade de Cristo. A convergência da história, o ápice da história é a pessoa de Cristo. E para onde ele aponta? É nesse sentido que a Escritura nos mostra, irmãos, como o apóstolo Paulo descreve aqui, que o beneplácito, a vontade de Deus, é fazer convergir nele, em Cristo, tanto as coisas do céu, como as coisas da terra. Todas elas estarão sujeitas a Ele e serão restauradas nele. O foco, o propósito já está estabelecido. O Senhor não disse, eu vou salvar, cada um cuide da sua vida. Ele determinou e preparou e realizou tudo o que era necessário para a nossa redenção. Então, o versículo 7, a nossa primeira parte do texto diz assim, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, os nossos pecados, eles estabeleceram uma distância tão grande entre Deus e o homem, entre Deus e nós, que nós não podemos, em hipótese alguma, nos aproximar dele sem imediatamente sentirmos a majestade de Deus contra nós. E a ira dele em nos destruir imediatamente. Lembre-se que quando o homem foi expulso do Éden, ele impediu o retorno dele, colocando um anjo e uma espada flamejante, dizendo, vocês não poderão voltar para o caminho da árvore da vida, esse caminho está fechado. O Senhor está afirmando, você imagina, irmãos, sem um mediador, como nós poderíamos chegar diante de Deus? O que Deus planejou na eternidade, Ele vai executar por meio da pessoa de Cristo. Se eu me achegar a Deus da maneira como eu estou, sem Cristo, a ira dele é o que eu vou encontrar. Agora resta saber uma coisa: como Deus pode nos receber se não for por meio do perdão e da redenção, da purificação dos nossos pecados? Nele temos redenção através do seu sangue. O que Paulo está dizendo é que o perdão dos nossos pecados depende do sacrifício de Cristo. O que nos é dado a entender um ponto fundamental, que a nossa inimizade, ou a inimizade do homem para com Deus e de Deus para com o homem, não é uma relação simples da nossa natureza, mas da nossa corrupção. Deixa eu entender, e aqui Calvino vai dizer uma coisa interessante quando ele usa esse princípio para expressar natureza. O que Calvino quer dizer por natureza? Ele quer dizer
porque nós somos criaturas divinas. Então Deus não nos odeia porque fomos criados, porque sendo criados por Deus, nós somos criados segundo a sua imagem e semelhança. Então Ele nos odeia por causa da corrupção dos nossos pecados. Veja como a humanidade está totalmente marcada e entregue a todo o mal. Todo o mal, seja externo ou interno, seja em ações ou no coração, a humanidade está tomada pelo mal. Deus precisa ser o inimigo mortal para com a humanidade. Ele precisa ser um adversário contra nós, até que os nossos pecados sejam lançados para longe da presença dele e ele não os veja mais. Enquanto os meus pecados estiverem diante dos olhos do Senhor, eu sou o inimigo. Eu estou debaixo da ira dele. Então somos dignos da ira eterna de Deus, se não formos restaurados. Se Deus é fonte de toda justiça, Ele deve detestar o mal que Ele vê em nós, até que os nossos pecados sejam apagados. Irmãos, é impossível esperar que Deus nos ame se os meus pecados não forem perdoados. Deixa eu fazer aqui um ajuste teológico que eu acho fundamental. O texto não vai elaborar em cima disso, mas para não criar uma impressão equivocada no ser de Deus. E tem um livro de Sinclair Ferguson, traduzido em português, chamado Somente Cristo, eu não estou equivocado, a Cristo todo, mas essa é a ideia da mais ou menos do texto. Sinclair Ferguson, ele tem um livro quando ele lida com esse tema da graça do Evangelho. E muitas vezes nós pensamos assim, ora, porque, veja assim, a gente diz assim, o amor de Deus, veja, a graça do Senhor, o amor de Deus, Pai, nós dizemos que Deus nos ama, mas muitas vezes quando vamos pregar o Evangelho, quando nós afirmamos assim, Deus só pode me amar em Cristo, dá a impressão que Deus nunca me amou. É o fato dele ter me amado antes de todas as coisas, é que ele me entregou o Filho. Você percebe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o amor dele fez com que ele entregasse o Filho. O ponto aqui não é que Deus não me ama, é que para que ele execute esse amor, precisa ser em Cristo, uma vez que ele, sendo santo e justo, não pode perceber o pecado. Ele ama, o Filho ama, o Espírito ama. Esse é um princípio fundamental. O Pai ama, o Filho ama, o Espírito Santo ama. O que você acha? Se a redenção dos meus pecados, a purificação dos meus pecados é pelo sangue de Cristo, você lendo o texto de Isaías 53, quando diz que o filho obediente que ele tinha foi esmagado e o pai agradou, ele se agradou em moer o filho. Nós somos pais, irmãos. Ninguém se agrada de ver um filho sofrer. Isso não é da nossa natureza. O que pode fazer um pai ter prazer em esmagar o seu filho? Só uma razão. É que no final, os pecados daqueles que ele amou antes da fundação do mundo seriam perdoados. E que razão o filho obediente aceitaria ser esmagado? O filho queria que fosse glorificado, que ele recebesse benefícios por sua obediência. Ele é obediente e foi esmagado. Como um filho pode ter prazer em ser esmagado pelo pai, sendo ele perfeito? Por uma única razão. É porque no final desse processo,
o pecado do povo que foi amado pelo Pai antes da fundação do mundo seria perdoado. E para que ficasse claro que isso não era apenas uma informação subjetiva, Ele veio na história e envia o Espírito para nos convencer. Ele não diz apenas, eu vim te perdoar. Ele vai te convencer. Ele vai te convencer. É preciso que os meus pecados saiam da presença de Deus. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo une dois conceitos importantes aqui no verso 7. Primeiro, ele estabelece o resgate ou a redenção, não é? Que equivale à mesma coisa, irmãos, resgate ou redenção. Depois, ele estabelece o perdão dos pecados. Perceba isso. O resgate ou a redenção, ele é feito por preço. É quando o escravo era restaurado, ou ele era feito livre, ele era comprado, ou mesmo trazido de volta por um preço. Quando era feito esse negócio, era feito o pagamento, é essa a linguagem, a redenção. A ira de Deus é pacificada. Somos feitos um com Ele. Ele nos aceita e nos reconhece como seus filhos. É só você notar o verso 5 do capítulo 1. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. O perdão dos nossos pecados não é simplesmente, irmãos, nos tirar da condenação, mas nos fazer filhos. Coisa impressionante. É pelo perdão de nossos pecados, diz o apóstolo Paulo, que nós somos feitos filhos de Deus. O perdão requer redenção. O perdão requer redenção. E ele junta as duas coisas num único pacote no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Em relação a nós, o que Deus fez aqui, certamente, irmãos, Ele apagou os nossos pecados, a sua livre bondade. E Ele se mostra generoso e não procura nenhum pagamento das nossas mãos. O homem é incapaz de satisfazer o que ele requer, de suprir um detalhe à exigência da lei. Se nós empregássemos toda a nossa força, da nossa vida, para fazer satisfação por qualquer falha que nós cometemos, e ganhar favor de Deus, a salvação não seria pela graça. E é por isso que no verso seguinte, veja o texto como ele vai no verso 7, no finalzinho, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Deus teve que nos receber sem procurar qualquer recompensa ou satisfação das nossas mãos. Deus teve de nos receber. Por isso custou caro ao seu único filho. Ele recebeu das mãos do filho aquilo que nós não poderíamos entregar. Ele não encontrou outra forma de pagamento, além do derramamento do sangue do seu próprio filho. E foi nesse derramamento de sangue que Ele salvou o nosso corpo e a nossa alma. Ele nos absolveu. Nosso Senhor Jesus Cristo entrou na obra, tanto para salvar o meu corpo, como para salvar a minha alma. Para Ele não seria suficiente sofrer uma morte cruel aos olhos dos homens. Era necessário
que ele carregasse uma angústia tão horrível em si mesmo, como se Deus se tornasse o seu próprio juiz. Não é à toa que o Evangelho descreve com tanta precisão. Lá em Lucas, no jardim. Lá em João, no jardim. A minha alma está angustiada até a morte. A minha alma. Para que o meu pecado fosse perdoado, o seu sangue foi derramado. O seu sangue derramado não salva apenas o meu corpo, mas a minha alma, porque ele sofreu não apenas no corpo, mas as angústias do inferno na alma. Observe, irmãos, o apóstolo Paulo tem um objetivo muito claro aqui. Nenhum homem pode ser amado por Deus por causa de qualquer dignidade que esteja em si mesmo. Assim, veja bem, você vê que o conhecimento de nossa salvação é baseado no fato de Deus ser misericordioso para conosco e perdoar os nossos pecados, sendo nós ainda inimigos dele. Nada havíamos entregue a ele. Isso faz a gente caminhar para o final do verso 7 e perceber como Paulo tão belamente não vai deixar dúvida na mente de ninguém. Segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Não foi por nada, foi pela graça. Nós não podemos trazer nada nosso para nos reconciliarmos com Deus. Nada nosso. É por isso, irmãos, que muitas vezes os crentes ficam angustiados diante das suas próprias faltas e dos seus pecados, porque eles imaginam que poderão apresentar alguma coisa a Deus que pode perdoá-los definitivamente. O apóstolo Paulo está dizendo, não é por mérito seu, não é por virtude sua. Se você acrescentar qualquer coisa ao que Cristo fez, veja, nós somos redimidos pelo perdão dos nossos pecados, ou melhor, o nosso pecado é perdoado pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos restaurados, irmãos, por alguma coisa que apresentamos a Deus. Se eu imaginar que eu posso acrescentar alguma coisa, então mérito, boas obras, eu estou dizendo Cristo não é suficiente. E Paulo termina o verso 7 dizendo, segundo a riqueza da graça, para que fique claro que não é nada que você tem feito. Você não tem nada a apresentar ao Senhor. É por isso que não há paz no coração daquele que quer ser justificado por meio dos seus próprios méritos, ou pior ainda, irmãos, recebe Cristo como seu Salvador e tenta ser justificado com algo que precisa além da obra de Cristo. O Senhor apaga os nossos pecados. Lembre-se que o sangue aqui não é apenas o sacrifício, mas o sangue ele engloba toda a obra de Cristo, tanto a obediência ativa, o que é a obediência ativa, a obediência à lei, como a obediência passiva. O que é a obediência passiva é a morte de Cristo na cruz do Calvário.
toda a obra dele, perdoa, restaura a nossa sorte. Restaura a nossa sorte. Sim, ele é suficiente e nada mais nós precisamos para fazer. Na sequência, veja comigo, por favor, o verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Interessante, irmãos, como que os termos aqui utilizados pelo apóstolo Paulo são de grande valor, não é? Deus exige aqui de nós, Deus revela na sua obra duas coisas importantes, no verso 8: sabedoria e prudência. Deus derramou abundantemente sobre nós. Mas duas expressões. A primeira é abundância. Deus derramou abundantemente sobre nós. O que ele derramou abundantemente? A riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Aqui ele está dizendo, olha, autopresunção, o desejo de olhar para si mesmo como sendo alguém que se justifica, isso tudo é terminado pela linguagem que ele vai dando sequência no texto. Embora nós não somos nada, embora não podemos fazer nada, nós encontramos em Jesus Cristo todas as coisas que faltam em nós mesmos, que a sua morte e a sua paixão são suficientes para nos livrar de todo o pecado. E quando isso ocorre, essa abundância derramada em nós. Veja, irmãos, é importante notar no fluxo do texto, como que nessa avalanche, nessa bola de neve que vem descendo e vai crescendo cada vez mais, como que a descrição do poder da graça se avoluma diante dos nossos olhos. A remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Paulo diz apenas, irmãos, não apenas Cristo é suficiente, mas o ensino do Evangelho é suficiente. Ele derramou com toda a sabedoria e compreensão. A nossa tradução coloca e prudência. O Evangelho é suficiente para nos levar a toda a perfeição. E o que você adicionar a esse Evangelho é esterco, é sujeira, é podridão. Calvino vai e afirma: a designação do Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, por esses dois termos honrosos, é para que todo homem dê ouvidos silenciosamente ao que Deus lhes ensina por meio do seu único Filho, e que devemos ser tão ensinados que não presumimos saber nada, mas o que sai da sua boca, com toda a simplicidade, nós devemos receber e perseverar durante toda a nossa vida nesse caminho. Se você acrescentar algo a esse Evangelho, a obra de Cristo, a mensagem do Evangelho, isso é esterco, é podridão. O que eu tenho, irmãos, é o que é necessário para a minha salvação, e é colocar de tal maneira, eu devo me sentar e ouvir como quem não sabe nada. Nada. É não fazer como aqueles que comumente costumam fazer quando conversamos sobre alguma ideia que você tem. Ele diz, eu pensei nisso também, eu estava pensando nisso também. Você nunca vai poder dizer isso
quando ouve o Evangelho. Eu pensei nessa solução. Eita, o que Jesus disse aqui, eu já tinha imaginado que era essa maneira mesmo. Nunca ninguém teria algo parecido. Nunca ninguém chegou a esse entendimento. O que o homem faz no seu entendimento é corromper o Evangelho. O que o homem faz no seu entendimento é enganar, o auto-engano, é acreditar que ele está em Cristo quando ele confia nas suas obras e não em Cristo. O que Paulo pretendia e quis mostrar aqui, irmãos, que Deus nos faz um favor quando Ele atesta nos chamar ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seu único Filho. E quando temos esse conhecimento, nós devemos desprezar todas as outras coisas e não ser incomodados com o desejo de saber isso ou aquilo. Eu estou satisfeito em conhecer a Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, irmãos, ele vai descrever no capítulo 3, e é interessante que na linguagem de Paulo ele vai no verso 2 em diante do capítulo 3, veja como ele descreve o conhecimento de Cristo. Preste atenção nisso, irmãos. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos, Filipenses 3, verso 2 em diante, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Quem sou eu? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu considero como nada. Eu não só ganhei a Cristo, como perdi todas essas coisas. Ora, irmãos, o apóstolo Paulo é rico em usar essas expressões. Todas as vezes que o Evangelho for pregado, todas as vezes que você chega nesse local de culto, para adorar a Deus e ouve o Evangelho, a graça de Deus é derramada sobre nós. E Ele rega isso pelo seu Espírito. E nos envia a palavra de salvação todo o tempo. Para a salvação da nossa alma como do nosso corpo. E nós bebemos dessa água a ponto de estarmos completamente satisfeitos. O que Deus está fazendo? Ele está revelando o seu poderoso plano. Que homem nenhum foi capaz. Repito as palavras de Paulo. Ó profundidade da riqueza,
e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem pode penetrar a mente de Deus? Irmãos, o Senhor tem lhes revelado o seu plano eterno, coisa que o mundo não conhece. É isso que Ele tem feito. Mais ainda, no verso seguinte, no verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O mistério da sua vontade. Da sua vontade. A palavra mistério, no Novo Testamento, ela traz consigo um conceito que muitas vezes no mundo pentecostal é mal interpretado. Normalmente as pessoas falam, eu falei em mistério, como se mistério fosse alguma coisa que eu vou revelar agora. É tão estranho isso, porque o que Paulo está dizendo é que o mistério que estava oculto no Antigo Testamento agora foi revelado ao homem no Novo Testamento. E que mistério é esse? É o evangelho que ele está pregando aqui, porque nós não poderíamos conhecer tais coisas, elas estavam ocultas no Cordeiro do Antigo Testamento que era morto, no tabernáculo, no sumo sacerdote, nos utensílios do santuário. Aquilo ali ocultava sombras, tipos, e que agora, como a luz do meio-dia, revela o mistério, nos foi dado conhecer. Deus disse: Abraão é meu amigo. Acaso eu não vou fazer o que vou fazer com Sodoma e Gomorra e não vou revelar ao meu amigo? Nós somos amados por Deus antes da fundação do mundo. Acaso Ele não nos revelaria o mistério que nos salvaria, alma e corpo, por toda a eternidade? O mistério foi dado a conhecer. Deus em Cristo perdoou os nossos pecados. E o propósito final, irmãos, verso 10. Esse é o fim da história. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Fazer convergir nele. Se você for comigo no mesmo capítulo 1 de Efésios, você entendeu o que Paulo está dizendo aqui. Eu penso que esses dois versos são cruciais, verso 20 e 21 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas, 22, debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
quando ele ressuscita dentre os mortos, é o que Paulo está dizendo aqui. Lhe foi dado esse conceito, o poder quando ele ressuscita dentre os mortos. Daí ele diz lá em Mateus 28, diante dos discípulos, as seguintes palavras: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele vai fazer convergir todas as coisas para o bem da igreja. As coisas na terra e no céu, os anjos e os homens, estão sujeitas à autoridade dele. E ele diz: agora ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu ensinei a vocês, o que eu falei a vocês, as minhas palavras. Vocês vão instruir a igreja. Toda autoridade me foi dada. O mundo é dividido, irmãos. A inimizade foi posta desde que o pecado entrou no mundo. O mundo não é dividido por ideologia, não. O mundo é dividido pelo pecado. Deus colocou inimizade entre a descendência da serpente e o filho da mulher. O mundo foi diluído. Agora, o irmão mata outro irmão. A esposa, que seria protegida pelo marido, é jogada na cova dos leões. Agora, nós somos separados, dispersos. Mas a principal dispersão é a de Deus, a alienação de Deus. É por isso que o que vai acontecer no capítulo 2, como estávamos desgarrados. É só você olhar os versos 1, 2 e 3 do capítulo 2, que vai descrever: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Era assim que nós vivíamos. Deus vai convergir em Cristo. Ele vai nos reconciliar com o Pai. Mas não apenas isso. Judeus e gentios, um povo era conhecido por sua raça, agora já não há mais distinção entre judeus e gentios. Se você crê em Cristo, você é filho de Deus. E aí no verso 11 do capítulo 2, veja como essa convergência se dá. No verso 11 ele diz: ora, portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisos e circuncisão por causa daqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo. Veja o termo: separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados pelo quê? Pelo sangue de Cristo, que é o que é dito no verso 7 do capítulo 1. Pelo seu sangue. O sangue de Cristo não apenas perdoa os meus pecados, ele restaura a minha relação, agora ele faz dos dois um só homem, como o texto descreve. Verso 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. É nele que nós vamos ter comunhão com Deus.
É nele que nós vamos ter a parede da separação derribada. E é nele que ele vai unir as coisas na terra, que o marido vai amar a esposa, é o que vai dizer no capítulo 5. É nele, marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. O padrão é o mesmo, a obra dele vai nos unir de tal maneira que, unidos com Deus, unidos com os irmãos, nós vamos unir a nossa casa. Ele restaurará a ordem por meio da sua obra. O pai governará os seus filhos, os filhos serão obedientes aos seus pais, o patrão não vai ameaçar os seus empregados, o empregado não vai trabalhar apenas quando seu patrão estiver vendo. O marido primeiro vai morrer por sua esposa, e a sua esposa vai respeitá-lo. Ele fará convergir todas as coisas na pessoa dele. Na pessoa dele. Não colheremos esse fruto se tentarmos ter relacionamento com Deus sem Cristo, restaurar a comunhão com as pessoas sem o Evangelho e tentar restaurar o matrimônio sem a cruz. Nós não colheremos os verdadeiros frutos, em hipótese alguma, se não fizermos o que Ele nos manda fazer. Você já parou para pensar o real estado da sua alma? Porque quando você rejeita Cristo, você se acha mais sábio do que Ele. E Ele revelou toda essa obra, fazendo isso por sabedoria e prudência, mostrando o conhecimento que você precisa e só Ele pode te conceder. Hoje, ao ouvir o Evangelho, você que está longe do Senhor, você é convocado ao arrependimento. Mais uma vez o Evangelho foi derramado sobre o seu coração. Mais uma vez foi lhe dada a oportunidade de jogar suas armas no chão e se assentar. E como Maria, deixar tudo e ouvir o que o Mestre tem para lhes ensinar, o que Ele tem para te ensinar. Espero que você, irmão em Cristo, que já está em Cristo Jesus, e que é tentado aí em busca de sabedorias nesse mundo, e se aparta do Evangelho exclusivo, da sabedoria única, singular, plena, total, para andar após outros ensinamentos. Espero que urgentemente você, ao ouvir o Mestre dizer, o Senhor Jesus Cristo ressurreto, vocês querem ir também? Vocês querem ir após os seus desejos, os seus intelectos, o seu entendimento, a sua sabedoria? Vocês querem ir após elas? Podem ir. Eu espero que vocês hoje digam o que Pedro diz: para onde iremos, Senhor? Tu, Senhor, Tu tens as palavras de vida. Para onde
nós iremos. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, bendito seja o Teu nome, que nos chama nesse santo dia para contemplarmos a sabedoria, a glória e o poder do Teu Evangelho e nos humilharmos diante do Senhor. Ó Deus, salva-nos, consola-nos, enche-nos de esperança pelo amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmão.